Mas você falava alguma coisa sobre lazer, Mariana? É verdade, Chico. Quando tem sol, o maior prazer das pessoas é sair de casa para se divertir. Todo mundo sabe que a falta de áreas de lazer é um problema muito comum na capital, principalmente nos bairros mais pobres, na periferia. Só que o que não falta para o paulistano é criatividade. Cada um dá o seu jeitinho, né, Chico? Pois é, quem não tem área de lazer inventa. Olha só que lugar curioso. Os moradores da Vila Formosa, na Zona Leste, eles estão usando para andar de bicicleta, soltar pipa, para passear, olha só. Não chega a ser um parque do Ibirapuera, muito menos o calçadão de Ipanema. Mas para os moradores da Vila Formosa, na Zona Leste, o cemitério é uma atração. Muita gente que não pode ficar na rua por causa do perigo, vem pra cá, né? A gente fica o dia inteiro aqui. Pina pipa, anda de skate, anda de bicicleta, cata balão quando o balão tá caindo. Meu pai uma vez estava aqui à noite correndo atrás de balão. Ele e mais um rapaz, eles cataram o balão, meu pai não viu. Com medo de queimar o balão, ele saiu andando assim para apagar a tocha e caiu dentro da cova. Espaço não falta. O cemitério de Vila Formosa é o maior da América Latina. Tem 760 mil metros quadrados e 200 mil sepulturas. Muitas árvores e frutas. Campo de futebol e até uma nascente. Aqui é a fonte da juventude. Se fazer, eu não sei, mas que a turma bebe, né? E aqui, o cemitério também serve para aulas de volante. Não tem perigo de matar ninguém, né? Já estão mortos, já. Numa cidade carente de áreas verdes como São Paulo, não é surpresa que as pessoas usem este espaço como local de lazer. Mas a ligação dos moradores do bairro com o cemitério de Vila Formosa é tanta que virou até tema de livro. Metrópole da Morte, Necrópole da Vida é o nome do estudo feito por este ex-frequentador e hoje geógrafo da USP. Ele pesquisa o uso social de espaços urbanos e sabe que por aqui a vida não para. Principalmente os góticos, eles frequentam o cemitério para beber vinho, para conversar. Alguns vêm caçar morcego, então eles vêm aqui à noite com uma varinha de pescar, eles fazem barulho com a vara, né, para poder caçar o morcego aqui à noite. Para o geógrafo, a convivência com o mundo dos mortos nos ensina a ter uma outra relação com a vida. É aqui minha vida, mano. E vou terminar minha vida aqui. Aqui é gostoso demais, mano. Aqui é uma delícia. Eu gosto daqui. Todo mundo vai terminar a vida no lugar dele. Todo mundo vai terminar a vida no Mariana, cemitério. os góticos gostam desse lugar. Quem são os góticos? Os góticos, eles fazem parte de um movimento, não teve os punks? Os góticos são um pouco mais soturnos. Então vamos pedir aqui a produção do SPTV. Eles se Vamos fazer uma reportagem mostrando quem são os góticos. É uma boa pauta. São Paulo tem muitos jovens que gostam dessa linha gótica. Agora, olha, quando eu era criança, nem góticos gostavam de cemitério. Cemitério é um lugar que ninguém chegava perto. Os mortos ficam na deles, os vivos de cá, né? Pra gente ver a que ponto chega esse problema da falta de áreas de lazer, tinha aquela placa, né? Aquela coisa escrita assim, nós que aqui estamos por vós esperamos. Agora não estou esperando mais não, o pessoal vai lá, né? O pessoal vai lá e se diverte em cemitério. Veja só, o que é falta de área de lazer. Encantou com um lugar onde boa parte das pessoas quer estar bem longe. Tem gente que até evita passar na frente. E, de fato, o lugar é meio mórbido, mas desvenda um inacreditável leque de atividades. Acredite se quiser, mas o geógrafo Eduardo Coelho Morgado Rezende foi pesquisar sobre uma verdadeira legião de pessoas que frequentam o cemitério por motivos dos mais variados. E até se diverte. Para contar essa história direito para a gente, é com prazer que nós conversamos aqui no estúdio com o Eduardo Rezende, autor do livro Metrópole da Morte, Necrópole da Vida. Tudo bem, Eduardo? Obrigada por ter vindo. Tudo bom. O título do livro já é forte, né? Metrópole da Morte, Necrópole da Vida. Quer dizer que o cemitério traduz vida e a cidade traduz morte, é isso? Essa foi a ideia, né? A ausência de vida na cidade, né? Pela própria criminalidade que está ocorrendo, né? Notícias que nós vimos aí, e a vida acaba se desenvolvendo dentro do cemitério, né? E você enfocou o cemitério da Vila Formosa, porque ele tem uma visão toda especial. Não é aquele cemitério convencional, com grandes lápides e tudo mais, né? Conta um pouquinho sobre o cemitério da Vila Formosa, que é uma espécie de quintal da sua casa, né? Bom, o cemitério da Vila Formosa ele é um pouco diferente do cemitério convencional, e ele é um cemitério popular, onde só os pobres são enterrados. Então, é proibida as construções de alvenaria. Então, dando um aspecto de um parque público, né?
A gente viu aqui na foto do livro, tem um garoto com uma pipa, né? É um local onde a molecada vai muito empinar pipa. A molecada vai em função de você não ter a rede elétrica, né? Você não ter um espaço construído, é um espaço totalmente horizontal. Então você não tem prédios e acaba se tornando uma espécie de quintal dos garotos, né? E a molecada corre livremente ali pelo cemitério e tudo mais. Você fez várias entrevistas, né, Eduardo? Eu queria que você contasse pra gente como é que as pessoas encaram o local. Porque quando a gente fala em cemitério, tá aí o Zé do Caixão há anos trabalhando com essas coisas e todo mundo, né, tem aquela prevenção natural, né? O que as pessoas dizem? Como é que elas encaram esse universo? Geralmente você não tem um intermediário. Ou as pessoas gostam do cemitério ou detestam, né? Então é sempre estranhamento ou fascínio. Então tem pessoas que se sentem muito bem dentro do cemitério e outras que têm pavor e não pisam em cemitério. Né? Agora, os que vão também vão para realizar as mais diversas atividades, né? Desde a sobrevivência, que nem tem pessoas que sobrevivem há mais de 20 anos coletando parafina, até a própria produção da vida, né? Agora, você enfocou no seu livro diversas pessoas que frequentam o cemitério. As pessoas que vão apenas para ler, porque é um lugar de recanto, de silêncio, não tem barulho de carros e tudo mais. Até casais que vão namorar. Exatamente. As pessoas que leem, em virtude do mundo moderno, você está sempre acompanhado, é o único espaço que você vai se sentir mais solitário para poder refletir, né? E os casais que vão namorar, geralmente são os casais que não têm dinheiro para estar indo num motel, né, ou outro tipo de lazer. E também tem alguns que têm fantasia de estarem namorando no cemitério, né? Que interessante. Mas a lei não diz que o cemitério tem que estar fechado em um determinado momento? À noite, por exemplo, pelo seu livro, você diz que as pessoas frequentam também o cemitério. À noite o cemitério pode ficar aberto, as pessoas podem entrar? Não, pela lei, a lei do município ela é muito antiga. De 1932, ela fala que até às 18 horas pode existir a permanência de pessoas. Depois disso, é vedado, né? Inclusive, tem uma lei que é muito curiosa, que você pagava para ressuscitar. Porque se você levantasse da sala de observações, que seria o velório, você teria que dar 30 mil réis para o coveiro pelo fato de você ter levantado da sala de observações. Né? Mas que história maluca é essa, Eduardo? É o primeiro regulamento municipal de São Paulo, né, de 1856, incluía esse tipo de lei. E essas leis não foram reformuladas, né? Então, se você fosse pego em cima do muro do cemitério, você era multado. Sim. E essa lei que é a mais curiosa, que uma espécie de pagar para estar voltando à vida, né? Olha só, que está em vigor até hoje? Não. Essa lei já caiu de uso, né? Tá, já foi revogada, tá bom, então. Agora, Eduardo, quando a gente fala em pessoas que frequentam um ambiente como esse, que é um ambiente que tem uma importância muito grande, o local de descanso dos mortos, né? Para as pessoas, como é que fica a questão do respeito, a questão do medo mesmo? Não existe isso? Existe, mas em função da degradação da vida, tudo acaba caindo no bizarro, na ironia. Então as pessoas, tudo que já foi sério, sagrado no mundo, acaba caindo na ironia e do bizarro. Então as pessoas acabam colocando essas coisas sérias dentro da vida, mas dessa maneira aí, na base da ironia mesmo. Né? E nesse teu livro você cita pichadores, você cita, enfim, essa verdadeira, até pessoas que se drogam mesmo, esportistas que vão lá fazer Cooper, não é isso? Quer dizer, tem de tudo mesmo. E assalto tem também? Olha, assalto ali tem poucos, principalmente na questão de arrombamento de túmulos, porque é um cemitério popular, então não existe muito dente de ouro, né? Talvez tenha pequenos assaltos, mas pelo que eu registrei, eu não vi nenhum assalto lá. Não. E nesse seu trabalho você só enfocou o cemitério da Vila Formosa? Você não enfoca os outros cemitérios até pela própria geografia mesmo? Eu cheguei a falar alguma coisa sobre alguns outros cemitérios, né? Principalmente a localização dos cemitérios de São Paulo, né? Nós temos um conjunto ali na Consolação de 7 cemitérios. Até a atriz Beth Coelho fala que São Paulo parecia uma cidade dos cemitérios, né? E esse conjunto ele é muito importante porque é o maior parque artístico a céu aberto do mundo, porque existe uma lei municipal que só artistas formados pela Escola Nacional de Belas Artes que poderiam atuar em cemitérios. Então você vai encontrar a obra do Grupo Santa Helena, né, do Brecherello, Nardelli, Benevolo e outros artistas aí. Então quer dizer que existe então essa particularidade, né? O cemitério exerce um fascínio sobre você?
Sempre exerceu, porque como você falou, era uma espécie de um quintal da minha casa, né? Era um prolongamento da minha casa. Você também, quando era mulher, que ia lá empinar a pipa, soltar balão? Também empinar a pipa, soltar balão, né? Já tem uma tradição isso por lá, né? Já. As pessoas que moram no bairro já conhecem isso aí há mais de 30 anos que isso é realizado lá. Agora, você realizou esse trabalho, você é um geógrafo, né? E a gente está falando dessas particularidades todas que fazem parte da pesquisa do Eduardo, mas porque você vê que é um espaço mal aproveitado também, né? Quer dizer, no seu trabalho você enfoca a necessidade das pessoas de terem um lugar para praticar suas atividades, as mais diversas, né? E fala também da questão da própria habitação próxima ao cemitério e até mesmo no local onde já foi um cemitério. Muita gente teve até um filme do Spielberg que falava sobre isso, né? Que era um filme de terror e tal, porque era um prédio construído em cima de um cemitério e tal. Mas você enxerga isso de uma outra maneira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque a verticalização da cidade, a grande construção de prédios, ela acabou tirando o espaço de convivência das pessoas, né? Então, o prefeito Jânio Quadros, através do vereador Gabriel Ortega, ele tentou transformar o cemitério em um grande conjunto habitacional. Foi conhecido como o projeto Poltergeister, né? Mas o problema dessa questão do cemitério envolve justamente a raridade do espaço, né? Então, o escritor Carlos Alberto Coni, quando ele fala sobre a questão dos quintais, ele fala que ele soltava balões lá em Lins Vasconcelos, no Rio de Janeiro, e que existiam grandes quintais. E aí ele muda, acho que para o Meyer, e ele fala que lá não tem mais balões e nem quintais. Então, por essa grande urbanização que São Paulo sofreu, acabou tirando o espaço e até o próprio sentido da vida. Então, o cemitério ele funciona como um respiro para essa grande verticalização de São Paulo. Quer dizer que você acha viável, então, esse tipo de construção num local onde foi um cemitério ou próximo? Você acha que o ideal seria partir para esse tipo de iniciativa? Eu acho que deveriam haver mais respiros, né, para a convivência da cidade, das pessoas na cidade. Agora, nos locais mesmo, você acha que sim ou que não? Não, no cemitério não. Acredito que deveria ter mais espaço, né, para as pessoas. Elas estão ocupando o cemitério porque tem alguma coisa errada dentro da cidade, né? Falta espaço dentro da cidade. Tá bom, se você tiver interesse de ler o livro Metrópole da Morte e Necrópole da Vida, do Eduardo Rezende, o livro sai pela Cartago Editorial e aborda todos esses aspectos que a gente conversou com ele aqui no estúdio, mas evidentemente de forma muito mais detalhada e até com depoimentos de várias pessoas a respeito do tema. Eu quero agradecer a tua presença aqui no estúdio, Eduardo. Obrigada por ter vindo e pelas explicações. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado a você. Namorar, brincar, morar. Fazer tudo isso num lugar tranquilo é o sonho da maioria dos paulistanos. Alguns encontraram este espaço, só que nem todo mundo vai gostar de saber onde é. Andar de bicicleta, passear com a família, namorar, colher frutas. Nada demais, se o cenário não fosse um cemitério. Desde pequeno, a minha área de brincar sempre foi por aqui, né? Vizinho do cemitério, Barata, como é conhecido, sempre vem aqui quando quer se divertir. Não é o lugar ideal, assim, né? Mas dá pra tirar um lazer aqui. Aqui é possível encontrar até um campo de futebol. Tantas curiosidades, aliadas à própria vivência, acabaram levando um professor de geografia a escrever um livro sobre as histórias do maior cemitério da América Latina. Eduardo morou ao lado do cemitério de Vila Formosa durante 28 anos. Para ele, os mais de 700 mil metros quadrados daqui se transformaram numa extensão da própria casa. Foi onde que eu pratiquei minha vivência, foi dentro da necrópole, né? Deveria ter sido na metrópole de São Paulo, mas acabou sendo aqui no cemitério, né? No livro, ele conta casos como o de Antônio, que além de morar no cemitério, sobrevive do que ele encontra por aqui. Você catar a vela, que está a borda de vela para você vender, 40 centavos o quilo. Ele até sabe que o que faz é ilegal. Depois das 6 da tarde, é proibido circular nos cemitérios. Mas para ele, que não tem para onde ir, a morada eterna de todos acaba sendo o seu lar. Eu acho para mim que eu tenho medo dos vivos, mas dos mortos não tenho não. Aqui em São Paulo tem um cemitério de Vila Formosa, onde os homens são enterrados
e a cruz é azul quando é homem que é enterrado. Quando a mulher que é sepultada, a cruz é cor-de-rosa. Nesse cemitério de Vila Formosa, né, existe lá uma série de coisas que marcam a vida cultural das pessoas. Veja que coisa curiosa. Eu convidei o Eduardo Coelho Morgado Rezende. O Eduardo escreveu esse livro, Metrópole da Morte, Necrópole da Vida, que é um estudo geográfico do cemitério. O que chamou a sua atenção, Eduardo? Bom, as diversas atividades que as pessoas realizam lá dentro, né? Então, atividades como a coleta de vela, o sexo no cemitério, o grupo de góticos que vão fazer incursões noturnas ao cemitério. Então, existem algumas atividades que têm uma certa frequência. Como é que surgiu essa ideia de você? Bom, essa ideia surgiu porque eu era morador próximo ao cemitério, né? E passei praticamente minha infância toda brincando também no cemitério, empinando pipa, soltando balões. E nesse período eu fui tomando contato com essas atividades. Aí, posteriormente, na universidade, no departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, eu resolvi apresentar uma monografia para esclarecer esses tipos de usos espaciais do cemitério. Quanto tempo você levou para concluir essa obra? Olha, foram em torno de 2 anos entre a coleta e a redação. O que o leitor vai encontrar no Metrópole da Morte, Necrópole da Vida? Então, ele vai encontrar um histórico do cemitério e as atividades que esse universo paralelo acabam realizando dentro do cemitério. Então, as pessoas que vão praticar umbanda, pessoas que vão no cemitério para namorar, para empinar pipa. Eduardo, você brincava lá desde que era... Quer dizer que esse negócio de morar perto do cemitério, que dá azar, que a alma sai de noite lá, porque isso tudo é cascata, né? Não tem, né? Você já viu alguma coisa normal lá, não? Assim, com relação aos mortos, por exemplo? Não, em termos espirituais, de assombração, nada de anormal, mas a respeito dos vivos mesmo, né? Então, algumas histórias, quando